Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje o assunto é motivos para você frequentar uma igreja. Então, nos últimos dias, tem surgido muitas doutrinas diferentes e uma delas chama-se doutrina dos desigrejados. São um grupo de pessoas que acreditam que não precisam de igreja nenhuma para verdadeiramente servir a Deus. E muita gente faz parte desse grupo e nem sabe, porque não sabe que ele existe. E existe também algumas pessoas que não querem, elas acham que não precisam de nenhuma igreja para servir a Deus de verdade. Existem muitas pessoas que acham isso. Então, a pergunta que muitos fazem é: verdadeiramente eu preciso ir à igreja para servir a Deus? Eu não posso servir em casa? Aí nesse vídeo eu vou te mostrar alguns motivos pelo qual você precisa fazer parte de uma igreja, de um ministério, de uma congregação, ou seja lá como você queira falar. Vamos lá. Primeiro, a igreja, ela é uma instituição religiosa. Claro que a gente não está falando aqui de igreja no sentido humano. Igreja somos eu e você, mas eu estou falando igreja no sentido religioso, do templo. Ir à igreja, fazer parte de uma igreja, fazer parte de um ministério. Então, o primeiro motivo é porque a gente precisa estar em comunhão com os irmãos. Como é que eu estou em comunhão com os irmãos se eu não cultuo ao Senhor publicamente juntamente com meus irmãos? Se nós fazemos parte de um corpo, que é a igreja do Senhor, se nós fazemos parte de um corpo, como a Bíblia diz, que Cristo é o nosso cabeça e nós somos o corpo, nós somos os membros do corpo, não tem como a gente ser membro de um corpo se a gente não participa, junto com os irmãos, de cultos públicos. Então, primeiro motivo é porque você precisa fazer parte de um corpo. O corpo é a igreja do Senhor. Então, claro, muitas pessoas, elas não vão para a igreja porque elas encontram erro lá. Elas olham para a igreja e dizem assim: ah, mas eu não quero ir porque lá tem gente assim, porque lá tem gente dessa forma, porque eu já vi acontecer isso e aquilo. Então ele se frustra e ele não quer mais ir para a igreja. Mas, mesmo assim, é necessário você ir. Não olhe para o homem, não olhe para os erros dos outros, porque a igreja é feita de seres humanos. Não é feita de pessoas perfeitas, mas de pessoas imperfeitas que reconhecem que precisam de Jesus, que é perfeito. Então, o primeiro motivo é para você fazer parte de um corpo. Segundo motivo para você fazer parte de uma igreja é para você não ser egoísta. Porque o egoísmo é algo que não provém de Deus. Egoísmo é eu achar que eu sou, é achar que eu posso, é achar que eu tenho, é achar que eu tenho total capacidade. E o Evangelho ele nos mostra uma coisa, que nós não temos, que nós não podemos, que apenas Cristo é quem tem poder sobre a nossa vida. Que em todos os momentos da nossa vida a gente precisa de ajuda. E como é que a gente... muita gente diz assim: ah, eu não preciso ir para a igreja, eu sirvo a Deus em casa. Eu oro em casa, eu jejuo em casa, eu medito em casa. Mas muitas dessas pessoas não conseguem fazer nada disso em casa. Ou começam e depois param. Por quê? Porque elas se ensoberbecem e acham que podem, que conseguem sozinhas. Mas não. Precisa sim de uma supervisão de alguém que a ajuda, de alguém que a assiste, de alguém que também a ensina. Porque a gente precisa ser ensinado. Eu não chegaria onde eu cheguei hoje se algumas pessoas não tivessem me ensinado algumas coisas. Muita coisa que eu entendia de forma errada,
e alguém veio, me explicou e abriu os meus olhos. Então, tudo isso serve para a nossa vida. A gente não pode ser egoísta e achar que a gente consegue sozinho. Não, a gente não consegue sozinho. Terceiro motivo pelo qual você precisa fazer parte de uma igreja é porque você precisa de um compromisso. Quando a gente faz algo, seja para Deus ou não, a gente precisa de um compromisso. A gente precisa estar alicerçado naquilo. A gente precisa de um foco, de uma direção. E quando a gente faz algo sem compromisso nenhum, a gente deixa de fazer aquilo. Por exemplo, vou te contar uma história sobre a minha vida. Teve um certo tempo que eu comecei a ler a Bíblia todos os dias. Eu tinha esse propósito. Eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou ler 3 capítulos por dia. Então eu comecei a ler. Só que chegou um tempo que tinha alguns dias que eu chegava cansado, às vezes eu não tinha muito tempo, aí eu não lia. E o que é que eu fazia? No outro dia eu tinha que ler 6 capítulos, porque eram os 3 do dia anterior e os 3 daquele dia. Então chegou um tempo, chegou uns dias que tinha tanto dia acumulado que eu não consegui mais acompanhar e parei com esse propósito. Então, o que é que eu aprendi com aquilo? É que se eu falhasse pelo menos um dia ou 2, eu iria começar a falhar mais, até que eu iria parar de ler todos os dias. Então, eu falei essa história sobre a minha vida, por quê? Porque a gente precisa de um compromisso para nós servirmos a Deus de verdade. Se eu faço as coisas para Deus quando eu sinto bem vontade, ou como me dá na telha, como diz a história, vai ter dias que eu não vou querer, vai ter dias que eu não vou estar com vontade, algum dia eu vou estar cansado. E o compromisso da igreja, da congregação, do templo, vai me fazer servir a Deus, mesmo em momentos que eu não vou querer. Por quê? Porque eu tenho aquele compromisso. Não, tal dia é dia de culto e eu vou estar lá. Então, o compromisso também faz a gente servir a Deus de verdade. Entenda, a nossa vida espiritual não pode estar baseada na igreja, somente lá. Tem que estar em casa também. Mas nenhuma vida espiritual começa em casa, começa na igreja. Deus nos renova lá, Deus fala conosco lá, e então a gente vai mudar a nossa vida na nossa casa, na nossa vida fora da igreja. A gente vai começar a mudar. Entende? Então, esses foram 3 motivos pelo qual você precisa fazer parte de uma igreja. São motivos que são essenciais para a nossa vida cristã. Meu irmão, não pense que ir à igreja é um fardo que você tem que carregar. Não. É algo bom que vai te ajudar na caminhada com Deus. A sua vida ela não pode estar baseada só na igreja, mas é preciso dela para te ajudar também. Tá certo? Então, ir para a igreja é algo que vai nos ajudar espiritualmente. Muita gente se frustra, claro, que eu não quero ouvir tal pregador, que eu não vou com a cara de tal pessoa, que isso são coisas que acontecem, mas a gente não pode basear nossa fé nessas coisas, mas sim em Cristo, no Senhor Jesus Cristo. A igreja vai ser algo que vai nos ajudar espiritualmente. E eu digo para você, meu irmão, com toda certeza, se mais pessoas fossem à igreja, o mundo seria diferente. Os cristãos seriam diferentes. Por quê? Vamos lá. Faça um teste na sua vida. Passe uma semana ou um mês, algum período de tempo, indo para a igreja, participando de todas as reuniões, de todos os cultos, de todas as consagrações, e veja como vai ficar a sua vida. E depois passe o mesmo período sem ir nenhum dia para a igreja, sem nenhum dia para a reunião, sem nenhum dia fazendo nada de compromisso com a igreja, para você ver a diferença na sua vida.
você vai ver a diferença na sua vida espiritual. Como vai ser. Ou seja, nós na nossa casa, a gente não consegue às vezes orar, ler, e quando a gente é impulsionado pelo compromisso de ir à igreja, a gente serve a Deus, mesmo a nossa carne às vezes não querendo. Por quê? Por causa daquele compromisso. E é um compromisso bom, que vai nos ajudar. Tá certo? Irmãos, a igreja, às vezes, para muita gente é algo chato, mas ajuda espiritualmente. Porque aquilo dali, a gente pode não gostar hoje, mas amanhã a gente vai começar a entender o que é verdadeiramente que Deus quer de nós, que Deus quer conosco naquele lugar. Então, faça esse teste na sua vida e você vai ver que verdadeiramente quando você vai para a igreja, quando você não falta, quando você começa a ir de cabeça, a sua vida espiritual muda, você começa a andar em espírito. Porque nós todos os dias vivemos em um mundo pecaminoso, vemos coisas que às vezes não agradam a Deus, às vezes nós ouvimos coisas, falamos coisas que não agradam ao Senhor, e quando a gente vai para a igreja a gente se renova, a gente ouve a palavra, a gente não vai para um lugar que a gente escuta o que a gente quer, e sim o que a palavra diz. Então, é claro que existem igrejas que não estão de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Existem pastores charlatões? Sim. Existem falsos profetas? Sim. Mas tudo isso já está na palavra. Mas não se deixe levar por isso. Faça parte de uma igreja. Amém? Meus irmãos, eu espero que você tenha entendido o vídeo. Fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.